Subi ao templo, a hora da oração, e era trazido o varão, que era coxo desde o ventre de sua mãe. Colocado à porta do templo, chamada Formosa, e ali na solidão ele mendigava. Chegando Pedro e João, a ele pediu uma esmola. Pedro então, fitando nele os olhos, assim falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. No mesmo instante, o homem levantou. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. No mesmo instante, o homem levantou. Saiu pulando, adorando Deus nosso Senhor. É Deus do passado, é Deus do presente, é o mesmo e não mudou. Saiu pulando, adorando Deus nosso Senhor. É Deus do passado, é Deus do presente, é Deus esse não mudou. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, e era trazido o varão, que era coxo desde o ventre de sua mãe. Colocado à porta do templo, chamada Formosa, e ali na solidão ele mendigava. Chegando Pedro e João, a ele pediu uma esmola. Pedro então, fitando nele os olhos, assim falou: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. No mesmo instante, o homem levantou. Eu não tenho
A paz do Senhor a todos os irmãos no mundo inteiro. Meus amados irmãos, vocês acabaram de ouvir este hino, né? Quando Pedro falou para aquele homem aleijado, desde nascença, quando ele havia pedido uma esmola, né? E Pedro disse a ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Isso prova mais uma vez, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos aqui, irmãos, para pregar outro evangelho, senão o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Pedro não tinha ouro e nem prata, ou seja, não tinha um dinheiro ali para dar àquele homem necessitado, aleijado de nascença. E Jesus, irmãos, trouxe nós para servi-lo com renúncia desse mundo. Ou seja, se nós não tivermos renúncia, irmãos, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Aí você pode até estar pensando assim, mas e o senhor, irmãos, que prega essa palavra, ou você que prega esta palavra, tem mais alguma coisa, irmão, nesta vida? Eu confesso aos irmãos que eu tinha muitas coisas nesta vida. E acabei com tudo, irmãos. Acabei com tudo. Já não tenho mais nada, porque eu renunciei, irmãos. E renuncio tudo que eu ganho, né, tudo que eu tenho, eu renuncio para poder, irmãos, pregar esta palavra. Porque eu só posso pregar esta palavra, irmãos, se eu renunciar. Se eu renunciar o mundo e as coisas que o mundo pode querer me oferecer. Posso até receber, irmãos, mas não fica comigo. Eu dou. Eu faço doações. Agora, já tive muito. É só dando testemunho, irmãos, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas esse camarada prega, mas não vive. Aí eu sou hipócrita. Então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, irmãos. Jesus nos ensinou a não ter nada nessa vida para que a gente possa, irmão, herdar o reino de Deus. Por isso que a salvação é difícil. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é fácil você aceitar. Ela é fácil. Agora o duro é você permanecer nela. Você permanece nessa palavra, irmão, você será salvo se você permanecer. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até a morte, receberá a coroa da vida. Você tem que perseverar. Não pode aceitar Jesus, irmão, de qualquer jeito, ou renunciando no começo, depois lá, já no meio, para o fim, você não deixar escapar nada. Por quê, irmãos? Porque na renúncia, você não entra em confusão com ninguém. Você percebeu isso? Você já colocou assim a sua consciência para pensar na renúncia? Porque se você, irmão, se você, irmã, tiver renúncia em tudo nesse mundo,
você não vai causar confusão com ninguém. Agora, você será odiado, mas dentro de confusão você não entra. Agora, você será odiado, porque o diabo odeia quem serve a Deus. Está escrito. E sereis odiados por todos. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Por que eu tenho que pregar esse evangelho? Porque eu não vejo, irmãos, o evangelho ser pregado no seu original. Eu não vejo. Mas por que eu não vejo, irmãos? Porque as pessoas não renunciam. Você entendeu? Tem que ter essa renúncia, irmão, senão você não vai poder fazer a obra de Deus como Jesus Cristo manda. Jesus mandou que Pedro renunciasse tudo que ele tinha. Pedro renunciou para poder Deus usá-lo. Você entendeu, irmão? Deus usou Pedro ali para curar aquele homem aleijado que nasceu já no ventre de sua mãe. Ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Olha o que ele tinha. O povo de Deus renunciou tudo. Então olha o que ele tinha. Ele tinha o poder de Deus, irmãos. Então, para a gente ter esse poder de Deus, nós temos, irmãos, que renunciar o mundão. Aí você diz assim: poxa, pregador, mas se eu não aceitar as coisas do mundo, eu também não sobrevivo. Só, meu irmão, que você tem que observar que Pedro renunciou tudo que tinha. Ele renunciou. Pedro, se você observar bem, era um empresário. Ele tinha embarcações e ele era pescador. E ele saía ao mar para pescar e pegava quantidades enormes de peixe para vender. Porque ninguém consegue, irmãos, um barco cheio de peixe, 2 barcos, 3 barcos, ter só para o seu consumo. Ele tinha aquele monte de peixe, irmãos, guardado para vender. Ele vendia e comia também. E ele era um empresário da época. E ele renunciou, irmão, os barcos todos. Ele já não tinha mais nada. E numa certa ocasião ele falou para Jesus: Senhor Jesus, eis que nós abandonamos tudo, Senhor. Abandonamos tudo, o nosso emprego, a nossa empresa, os nossos barcos, para te seguirmos. E o que é que a gente vai ganhar com isso? E Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, não há ninguém que abandone tudo nesse mundo por causa de mim, que não receba 100 vezes mais aqui nessa terra e ainda salvação. Aí você interpreta dessa maneira: bom, se Deus vai dar 100 vezes mais para ele aqui nessa terra, então é riqueza. Mas olha porque o evangelho, irmãos, ele é transformado em mentira. Quando a pessoa que prega esse evangelho quer ganhar alguma coisa desse mundo. Você pode interpretar da sua maneira o evangelho, mas da maneira de Deus, só quem sabe interpretar é quem vive, irmãos, em espírito. É quem renunciou tudo por amor a Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor e sabe interpretar a Bíblia. Quando Jesus falou que ainda nesse mundo recebe 100 vezes mais e ainda a salvação, irmão,
É o poder de Deus. Dá 100 vezes mais, porque vamos supor, uma pessoa que pega um câncer, irmãos, que tem certeza que vai morrer daquele câncer, que tem certeza que aquela doença não vai ser curada, e ele vai morrer. E aí, irmãos, uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa rica, é capaz de dar todo o seu dinheiro para ficar bom daquela doença, para ser curado. Ele é capaz de dar tudo, ele quer viver, ele não quer morrer. Aí você vê que a palavra do Senhor diz assim, olha, receberá 100 vezes mais e mais a salvação. Por quê? Porque a pessoa, irmãos, a pessoa é curada, que nem esse aleijado de nascença. Jesus curou ele através de Pedro, lá na Porta Formosa, no templo chamada Formosa. Foi curado. E ele entrou no templo já, irmãos, glorificando a Deus, pulando de alegria e louvando a Deus. Por quê, irmãos? Porque é difícil, irmão, uma cura desse jeito, dessa natureza. É muito difícil. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem que observar 100 vezes mais, porque ele curou aquela pessoa, que aquela pessoa não teria mais cura, ela ia morrer com aquela doença. Então a alegria foi tão grande que ele saltava dentro do templo, dentro da igreja, irmãos, ele saltava de alegria. Porque, irmão, ele viu que não tinha cura, não tem remédio, não tem médico nenhum, irmãos, que cure. Era de nascença aquela doença. E Jesus, usando Pedro, levantou aquele homem que vivia lá na Porta Formosa todos os dias pedindo esmolas. Aí, irmãos, você diz assim, poxa, mas a igreja de Deus não é rica? Ela é rica, irmãos, aqui nesse mundo, em espírito e não em matéria. Se fosse em matéria, não precisava Pedro ter renunciado os seus barcos. Não precisava Pedro renunciar à empresa, porque ele era um empresário. Ele tinha muitos barcos. Ele vivia de pesca. E aí, meu irmão, como pode você, se por acaso você estiver vivendo de outra forma, como é que você vai viver que as pessoas não vão dar mais crédito a você por causa que você não tem o poder de Deus? E Jesus foi bem claro, né? Só pode ser discípulo dele se renunciar tudo nesta vida. Aí você é discípulo do Senhor. Se renunciar tudo. Para que você, na hora que orar pelo enfermo desse, ou expulsar um demônio, principalmente o demônio da epilepsia, que é um demônio também muito forte, que é muito difícil ser expulso, mas se você tiver o Espírito de Deus, se você tiver renunciado, você expulsa na hora e aquela pessoa fica boa, aquela pessoa fica curada e nunca mais sente esse problema. Porque, irmãos, são vários tipos, irmãos, de herança hereditária que nós adquirimos por causa do nosso antepassado ou dos nossos antepassados. São muitas coisas, irmãos, são muitas maldições que a gente muitas vezes traz desde criança. E essas coisas, irmãos, precisa de Jesus Cristo para resolver esses problemas. Precisa, irmão, é necessário Jesus Cristo. Agora, se você entender o evangelho errado, nada vai acontecer de bom na tua vida, se você entender o evangelho errado. Porque tem pessoas que querem entender o evangelho errado para brincar carnaval,
para ir para as festas, para beber, para fumar, para fazer a vontade do mundo. Então, meus irmãos, a vontade do mundo, ela é diferente de fazer a vontade de Deus. Se você analisar, perceber que o povo de Deus é diferente, e você não pode falar que eles estão errados, que eles só querem ser santo, que eles só querem ser isso ou aquilo, não fale, senão entra um espírito de blasfêmia na sua vida, e aí você nunca vai aceitar Jesus, aí você morre sem salvação. Você entendeu, irmão? Nunca critique uma pessoa de Deus que está sendo santa. Ah, lá vem um santarrão. Eu já vi pessoas falar assim, ó, lá vem um santarrão. Agora você tem que ver se essa pessoa é santo mesmo, porque para sermos santos, irmãos, nós não podemos fazer escândalo. Não pode haver escândalo de forma nenhuma na nossa vida para dizermos que somos de Deus. Nós temos que ser irrepreensível. Irrepreensível. Onde teus vizinhos, onde as pessoas que te conhecem, sabem a hora que você sai de casa, sabe a hora que você chega, sabe o que você faz, o que você não faz, porque, irmãos, tudo vai dar escândalo. Se você é um filho de Deus, se você vive pela fé, se você ama teu irmão, se você faz o que Deus manda, você será visto como homem de Deus. Mas se você fizer o contrário disso, viver nos escândalos desta vida, aí você pode até estar blasfemando, irmãos. Você pode também ser chamado de hipócrita. Então nós temos que servir a Deus na beleza da sua santidade. Por que nós temos que ser santo? Porque nós vivemos na beleza da santidade de Deus, não no pecado. Porque, irmão, se a gente for viver, dizer que servimos a Deus no pecado, aí nós vamos imitar Satanás. Nós vamos imitar Satanás. Porque Satanás também serve a Deus, mas no pecado. Ele não serve a Deus na beleza da santidade do Senhor. Você entendeu, irmão? Você só pode servir a Deus na beleza da sua santidade. Se você servir a Deus no pecado, irmão, aí, irmão, Satanás também vive assim. Ele serve a Deus porque ele é um servo de Deus, Satanás. Satanás é um servo de Deus, só que ele é um servo infiel, ele é infiel, a Bíblia diz que ele é infiel, ele não tem fidelidade com Deus, porque o caráter de Satanás é de fazer o mal, nunca o bem. Agora ele pensa dentro dele que faz o bem. Satanás, ele pensa dentro dele que faz o bem, mas ele, irmãos, ele só faz o mal. Ele pratica o mal a vida inteira, ele nunca se arrepende, por isso que ele já está condenado ao lago de fogo, diz a palavra do Senhor. Satanás já foi condenado ao lago de fogo, só falta chegar o dia dele ser lançado no lago de fogo, mas ele já está condenado pela palavra do Senhor. Você entendeu, irmão? Agora, a gente, irmãos, para vir para Cristo, nós temos que renunciar, irmãos. Porque como é que você pode, irmão, ser um seguidor de Cristo no pecado? Você entendeu? Nós, irmão, não estamos escape do pecado, mas a palavra do Senhor fala que os pecados voluntários é a mesma situação do Satanás. Os pecados voluntários está na mesma situação de Satanás, porque Satanás peca voluntariamente. Você entendeu? Então nós, se pecarmos, a Bíblia diz, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Se pecarmos, por que a palavra do Senhor diz se pecarmos? Porque é difícil, irmão, o povo de Deus pecar. O povo de Deus só peca se perder a cabeça. Fugiu a paciência, saiu a paciência. Por isso que Deus
cobra de nós, irmãos, que nós tenhamos paciência ao vivermos nesta vida. Nós temos que ter paciência, porque é através da paciência que a gente vence o mundo. O mundo não se vence com guerra, não. Nós não vencemos o mundo, irmãos, com guerra. Porque a guerra, irmãos, ela traz mais guerra, traz mais morte, e o anticristo se aproxima, irmão, da violência. Só para você imaginar, irmãos, que os países que querem guerras hoje, eles estão fora dos caminhos de Deus. Eles estão fora da salvação. A salvação, irmãos, você viu e você vê o que está escrito na palavra de Deus, né? Que nós temos que ter amor. O amor não causa guerra. Quem ama, irmãos, quem ama o seu irmão, não faz guerra com ele. Agora, a correção, irmão, é de Deus. Deus pode usar qualquer homem na terra para fazer correção. Deus pode usar. Que nem ele usou no Velho Testamento, se bem que naquele tempo era o tempo da lei, né? O negócio era mais sério, era no tempo da lei. Ele usou o próprio Davi, o próprio Deus usou Davi. E Davi matou muita gente no Velho Testamento. E foi Deus quem usou. É Deus que usa, irmão, o homem para conserto. Porque, vamos supor, você vê milhões de pessoas, irmão, sofrendo por causa do Satanás, que ocupou corpos para fazer o mal. Porque aqui, irmão, nós estamos num mundo que Satanás ocupa os corpos, principalmente daqueles que não têm Cristo, não têm Deus, não têm amor. Satanás usa esses corpos no profundo, irmão, você imagina, no profundo ele usa. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, ela diz que está certa. Ela diz que está certa. Mas Jesus, irmão, está aí. Ele desceu do céu, deu o exemplo, irmão, para a gente seguir ele, que é o amor. Quem ama não faz guerra com ninguém. Agora, a correção, irmão, ela vem, não tem como evitar. A correção, ela vem. Mas o homem de Deus, ele tem um amor consigo, dentro dele. O amor de Deus, irmãos, ele só causa união. No amor de Deus só existe união. Agora, o diabo, irmãos, usa aqueles que não têm amor. O fato de você não ter amor já é uma entrada, irmão, para Satanás entrar na tua vida. O fato de você não ter amor. Aí Satanás tem acesso ao teu coração. Dentro do coração, ele entra. Satanás entra dentro do coração do homem. Aí ele estando dentro do coração, ele dá voz. Ele entra em contato com a alma do homem para o homem fazer o mal. Você entendeu? Porque você não faz o bem, irmão, se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Você não faz o bem. Você pode até pensar que faz o bem, mas não faz, irmão. Porque só quem pratica o bem é quem tem o Espírito Santo de Deus. E nós temos que aceitar o Espírito Santo de Deus, sermos batizados, para que nós, irmãos, a nossa alma, ela alcance a misericórdia de Deus para fazermos, para realizarmos o bem. Porque ninguém pode fazer o bem, irmão, se nós não tivermos o Espírito Santo. É por isso que o diabo deita e rola nas pessoas, irmão. Estou falando com muita sinceridade para você, meu irmão, minha irmã. Estou falando com muita sinceridade, porque eu já vi tudo isso, irmão. Eu tenho 28 anos no Evangelho, já vi tudo isso, já contemplei todas essas coisas. Aí,
Quando o espírito mau entra dentro de você, ele entra dentro do teu coração, o espírito mau. Aí ele dá voz, ele dá ordens para a tua alma. Aí, irmãos, não tem como você fazer outra coisa, não tem. Quando o espírito mau, irmão, entra dentro do coração do homem, ele dá ordens para a alma do homem praticar o mal. Agora, quando for o Espírito Santo de Deus que estiver dentro de você, ele também vai dar ordens para a tua alma para praticar o bem. É aí, meu irmão, que você tem que entender a Bíblia. Porque eu passei muitos anos, irmão, andei muito em igreja, eu nunca vi uma pregação mostrando, irmão, eu tive que ler a Bíblia toda, praticamente toda. Porque eu li mais, foi o Novo Testamento, o Velho, eu li só aquilo que prestava, o que não prestava nem lia. Porque tem coisas no Velho Testamento, irmão, que faz você rever as guerras, as mortes, as violências, tudo aquilo que não prestava, eu pegava e deixava de ler. Coisas ruins eu não lia, não. Mas o Novo, irmão, o Novo Testamento, está tudo escrito lá, o que a gente tem que fazer. É por isso que muita gente hoje, irmão, estão pleiteando guerras. Lá no Oriente Médio, lá na Ásia, estão pleiteando guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque não é Jesus Cristo, o Deus dele. O Deus deles não é Jesus Cristo. Se fosse Jesus Cristo, irmão, eles jamais praticavam guerras e entravam no país aí para matar 1.200 pessoas de uma cacetada só. Você acha que uma pessoa dessa tem Jesus? Tem não, meu irmão. Jesus nos ensina a amar e renunciar. Renunciar, meu irmão. Jesus ensina a nós renunciarmos esse mundo mal. E aí, por que você está entrando nesse mundo mal? Você sabe que não é de Deus. Você sabe que é diabólico. Todo mal é diabólico. E toda pessoa que vive no mal não tem salvação. Não tem. Agora, Jesus fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, e vindo assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É necessário arrependimento para essas pessoas do mal. Eu estou aqui pregando, irmãos, para o mal se converter a Cristo. Porque só Cristo vai dar ordens, se Cristo estiver dentro deles, né? Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha o que Jesus fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, olha só. Jesus é educado. Sabe o que o Satanás faz? Ele não diz se alguém deixar eu entrar nessa porta. Ele arromba a porta do teu coração. E entra, faz morada e dá ordem para a tua alma praticar todo tipo de atrocidades. É, meu irmão. Agora, pregar a verdade, você tem que viver ela. Eu prego porque eu vivo, meu irmão. Eu abandonei tudo neste mundo. Fui um homem que eu tive muito recurso financeiro, acabei com tudo. Hoje eu não tenho uma casa para morar. Mas eu tenho Jesus Cristo. Tenho Jesus Cristo na minha vida. E aí, meu irmão, já orei por cancerosos. Já expulsei para a glória do Senhor, não para a minha glória, que eu sou pó, vou descer a sepultura, não tenho nada, não sou nada. Eu digo para qualquer um, eu não sou nada. Não diga que eu sou nada, que eu fico chateado. Não diga que eu sou nada, que eu fico chateado. Porque eu não sou nada. Mas quando eu peço as coisas de Deus, se for da sua vontade, Ele me dá. Se não for da vontade dEle, quando eu peço, e Ele não me dá, eu digo glórias a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. O Senhor Jesus sabe o que é bom para nós. Tem coisas que não é boa para nós, a gente pensa que é boa e não é, e vai atrapalhar a nossa vida, vai dar problema, vai dar doença, vai dar atropelamento, vai dar morte. E aí Deus pega e diz: não te dou.
Não te dou. E eu digo, glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Entendeu, meu irmão? Então é assim que eu vivo. Agora, meu irmão, minha irmã, prestem bastante atenção. Eu até profetizei que esse ano aqui será um dos anos melhores para nós. 2025 será um ano muito agradável, muito cheio de bondade, cheio de amor. Agora, eu só te peço uma coisa, meu irmão, minha irmã, orem, orem, orem. Não deixe de orar. O negócio está melhorando, tá? É porque você está orando. O negócio está ficando, já começou a clarear alguma coisa? Continue orando, não desista. Porque, meu irmão, vai acontecer muitas coisas boas. Vai acontecer muitas coisas boas esse ano, irmãos. Quando eu falo em coisas boas, eu falo na justiça de Deus, porque ela não falha. Vai acontecer muitas coisas boas, mas a justiça de Deus, ela não falha. Quando você lê a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, lá no rei Nabucodonosor, você viu que o rei Nabucodonosor era um homem muito mau, mas a Bíblia diz que Deus usou o rei Nabucodonosor para castigar um povo, e você sabe que povo foi esse. Deus usou Nabucodonosor para castigar um povo, e muitos foram mortos. O próprio Deus usou, irmão, no Velho Testamento. E Deus tinha plano também de salvação com o rei Nabucodonosor. Deus tinha um plano de salvação com o rei Nabucodonosor. Aí você pergunta, como? Sofrimento, irmão. Sofrimento. O homem, para ser salvo, para subir aos céus, para ir para o paraíso, ele tem que sofrer, irmãos. Ele tem que sofrer. Bem-aventurados que sofreram, diz a Bíblia, no Novo Testamento, bem-aventurados que sofreram. Aí você sabe o que foi que Deus fez com Nabucodonosor, irmão. Ele estava demais na sua maldade. Chegou a exaltar o seu próprio nome. Queria glórias para ele. E ele fez glórias para ele mesmo, quando ele edificou um palácio e disse que a glória era dele. Ora, irmãos, aqui na terra nós não podemos querer glória. Toda a glória é do Senhor. Se você recebe alguma glória, Senhor, eu já repasso para ti essa glória é tua, não é minha, eu sou pó, Senhor. Vou descer a sepultura. Toda a glória é tua, Pai. Eu entrego na hora, irmão. Se alguém me der glória, eu digo, é toda do Senhor Jesus, não minha. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Deus transformou o rei Nabucodonosor. Veja bem, ele era rei. Veja bem, ele era rei da Babilônia. Deus transformou ele, irmão, sabe em quê? Num jumento. O intestino dele, a barriga dele, o corpo dele, foi pastar num campo cheio de capim junto com os jumentos. Sabe quantos anos, irmão? 7 anos. Nabucodonosor sofreu durante 7 anos, indo para um campo de capim, comer capim durante 7 anos, e viver que nem um animal, sofrendo, irmão, sabe por quê? Porque ele foi querer glórias para ele. A glória é do Senhor, toda a glória é de Deus, toda a glória é de Jesus Cristo, não é nossa não. Se você tiver alguma glória, meu irmão, já repasse para Jesus, senão você vai sofrer. E Nabucodonosor, irmão, sofreu 7 anos. Quando ele saiu do pasto, Deus colocou ele novamente e ele se tornou um servo de Deus e foi salvo. Já o filho dele
indignado, com raiva, foi querer fazer vingança. Aí tudo que Deus tinha mandado Nabucodonosor tirar do palácio, que eram coisas mundanas, eram imagens de escultura, Deus mandou tirar tudo do palácio, irmãos. E Nabucodonosor tirou. Quando Nabucodonosor morreu, o seu filho assumiu o reinado, mas na noite que ele tomou posse, ele foi morto, porque ele mandou buscar tudinho de novo para o palácio. Deus havia mandado tirar no tempo de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor tirou todos, porque o rei Nabucodonosor já havia sofrido 7 anos. Aí ele obedeceu a Deus. Aí quando o filho dele assumiu que Nabucodonosor morreu, né? Ele teve que assumir. Ele mandou buscar tudo que o pai tinha tirado a mando de Deus. Aí o que acontece? Naquela mesma noite que ele assumiu o mandato, ele faleceu. Por isso, meu irmão, não brinco com Deus. Eu prego esse evangelho, mostro para você a verdade, eu mostro o que Deus quer de nós, mas eu jamais, meu irmão, vou questionar o que Deus está falando, o que Deus quer de nós, não. Eu não vou questionar, não. Eu aceito o que Deus quer, meu irmão. Eu aceito. Às vezes eu quero uma coisa, o Senhor diz, não, o caminho não é por aí não, meu filho. Eu digo, sim, senhor, meu pai. Sim, senhor, meu pai, é o Senhor que manda em mim. Agora eu vou ficar questionando com Deus, depois vem a porrada aí, vem o malefício, porque quando a gente luta contra Deus, meu irmão, nós estamos procurando, sabe o quê? Problemas, e grandes problemas. Tá bom, meu irmão? Era só isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os políticos, que Deus abençoe o Congresso Nacional, o Supremo, todos os meios de comunicação. Que Deus abençoe a todos vocês, meu irmão, e procure viver em paz, porque a paz, irmãos, vai trazer dias melhores para nós. E a vingança, a violência, esse negócio de você lutar contra um, contra outro, não vai lá, aquela luta tudo é diabólica, irmão, não tem nada de Deus não, essa luta aí um contra o outro aí, ó, aí não tem nada de Deus não, tem que haver renúncia e tem que haver bondade no seu coração, misericórdia, perdoar, entendeu? Perdoe teu irmão, perdoe e esqueça a ira, senão vai dar problema, irmão, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.